Hola cariños, ¿cómo estáis? Buenos días. Aquí estamos de nuevo, empezando nuestras clases de español. Espero que todos estéis bien, con salud, animados y más que animados, con el pensamiento positivo para que todo... perdón por el perrito, para que todo salga bien, ¿no? En este periodo que vamos a trabajar por medio de la internet, por medio de internet, ¿vale? Entonces, aquí, cariños, os invito a trabajar con el capítulo 3. Empezaremos com o capítulo 3. E que te dijo? Aí a professora estava pensando o seguinte, ó, ler o texto com vocês, explicar para vocês as questões que vocês têm que fazer, aí vocês fazem com calma, e aí na nossa próxima aula, o que vocês acham? A professora corrige com vocês e tira as dúvidas. Porque assim, ao ler, né, o texto, já vai demorar um pouquinho. Ele não é, assim, um texto longo, mas ele é um texto que demanda tempo, né, para a gente ir trabalhando, vocabulário, tá bom? Pode ser? Aí na próxima aula vocês me dão um feedback. Amores, olha só. O título, ó, e primeiro, né, capítulo 13, que te dijo? A gente poderia traduzir assim, ó, e o que te disseram? O que te contaram, tá bom? Na verdade mesmo, assim, se a gente for olhar aqui, ó, dijo, deixa eu ver, bueno, dijo. Dijo é o verbo decir, né, disse, né, no passado. Mas ele tá conjugado na terceira do singular, então não dá para traduzir o que te contaram, o que te disseram, não. O que te disse, o que alguém te disse, o que ele te disse, né, o que te contou. E aí, tá bom? Então, assim, a professora corrigindo aí o meu equívoco, o verbo decir, tá bom? Conjugado aqui no passado e no singular, na terceira do singular. E que te dijo? E o que, né, te contou, que te falou? Aí a gente tem aqui um texto, ó, não é nada, dijo ele, né? Aí a gente tem a resposta do capítulo, não é nada. E que te dijo? Não é nada, dijo ele, né? Por isso que a professora fez a correçãozinha aqui também, ó, porque, ó, dijo ele, né? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. A professora amou esse texto. Fala assim, ó, começa assim, então. Ali, nesse universo linear, conheci alguns dos personagens que mais huella me han dejado. Bom, aqui a gente vê um narrador, então, assim, falando, comentando que ele conheceu, veja, ao passado, né, alguém que deixou uma marquinha nele. Deixa a professora ver aqui com vocês. Ó, o Elia, vamos grifar, né? Que deixou uma marquinha nele. Vamos ver agora, tentar descobrir que marca foi essa, se ela foi positiva, foi negativa. Mas que por lo que eram, por lo que nunca chegaram a ser. Me legaram la marca del vacío. Essa impronta imborrável que deposita a ausência na mirada. Bom, a gente pode perceber já aqui no primeiro parágrafo que dá a impressão de que essa marca, essa lembrança, né, causada nele, que ele carrega com ele aí durante esse período todo da vida, que ela deixou, né, um vazio, olha só, e é impossível também, olha, acho importante, ó, apagá-la, é uma lembrança ó, imborrável, né? Então, assim, e assim, que ele fala, tem algo importante aqui também, ó, que deposita a ausência em la mirada. Então, ó, mirada é um olhar, né? Ele fala que deposita ausência, falta de algo no olhar. Mas a gente ainda não sabe, não tem como saber muito bem do que se trata. A gente conhece o narrador aqui já no primeiro parágrafo, é possível conhecê-lo, é possível saber que ele carrega uma lembrança com ele, antiga, e que impossível de esquecer. Isso a gente pode confirmar, né? E aí a gente tem no segundo parágrafo o seguinte, ó. Por um lado estava a Dona Margot. Aí é legal, porque assim, ele começa a contar pra gente, né? Será que essa lembrança tem a ver com essa personagem que nos é apresentada agora?
Então, assim, a professora só vai grifar Dona Margot, né? Para a gente depois voltar para o texto com facilidade, né? Caso a gente precise encontrar as respostas, algumas respostas. Legal, olha, vai falar também. Uma senhora entrada em anos. A gente consegue perceber que é uma senhora, né? Realmente, já aí, né, com uma idadezinha aí avançada, né? Que vivia em um semissótano. A prova vai continuar grifando, porque eu acho importante, né, gente? Porque, olha só, fala que ela era de idade, que ela vivia num sótano. Em espanhol, sótano, tem que tomar cuidado. É um falso cognato, é porão. Semissótano. Então, imagina, olha, a gente já percebe, né, assim, que ela não mora em boas condições. Morar num porão e pequeno, né? Aí dessa rua, né? Que ele, aí imagino que seja onde o narrador morava também, ó. Para nós outros de ninhos, né? Era uma condessa despistada. Engraçado, olha o modo como ele, né, e outras crianças, eles olhavam para Dona Margot. Opa, para eles era uma condessa despistada, meio desatenta, sabe? Que havia equivocado su lugar. Um sertão perdido. Olha, gente, eu vou continuar grifando, que tá falando um pouquinho sobre a Margot. Além, né, dela ser uma senhora, morar num porão, como ela era e como eles a enxergavam. Tão de outro mundo que nos dava lástima verla. Eles sentiam pena dela ao olhar para ela, talvez pelo modo como ela vivia, as condições que ela se encontrava. E ele fala assim, ó, que nos dava lástima verla compartir como uma más esses dias tristes de nosso barrio. Então era muito triste olhar para Dona Margot e vê-la, né? Porque assim era tristeza que eles sentiam por essa senhora. E aí a gente tem mais informações sobre ela ainda. Ó, se vestia como uma dama de novela vieja. Então eles, né? É engraçado que eles tinham respeito por ela. E eles meio que fantasiavam um pouquinho o modo como eles a olhavam, né? Ó, se vestia como uma dama de novela vieja e saía à compra com os lábios pintados. Ela era aparentemente uma senhora vaidosa, né? Lábios pintados com batom, devia se vestir, né? Assim, ser vaidosa, se vestir bem, né? Se arrumar para sair. Eles achavam ela uma dama, né? De novela. Não é de novela, novela que a gente vê aí na televisão, não, tá? Porque essa daí é telenovela ou culebron. Essa novela que ele fala aqui é de romances, né? Aí ele fala assim, derrando a su passo um rastro de olor a palácio. Bom, ela também, né, passava perfume. Aí fala assim, ó, ha passado a poemas ingleses leído bajo los árboles. Então, ela era uma senhora bem peculiar, bem curiosa mesmo, né? Solia ventilar a casa durante horas. Ah, gente, a gente até imagina, ó, solia, o verbo soler, ela costumava ventilar a casa durante aí um bom tempo. Ela morava dentro de um porão, então a gente imagina o porquê, né? E por las ventanas enrejadas, abiertas de par em par, podia contemplar-se desde afuera uma espécie de museu, uma confusão perfumada de terciopelos rojos em la oscuridad, cortinajes sujetos por grandes lazos, espejos com marcos dourados, retratos de todos os tamanhos, aranhas de cristal, vitrinas repletas de platos de porcelana e muebles ventrudos de madeira oscura. Então, peraí que a professora vai explicar para vocês. Ela tinha o hábito, então, veja, ó, e por las ventanas enrejadas, rejas são grades, então a janela dela, né, tinha grades ali, tá bom? Abertas, aí ele fala assim, de par em par, durante horas aí, né? Ele fala assim, toda escancarada, ela podia ficar contemplando lá fora. E de fora era possível ver a casa dela, ver o que ela tinha dentro. E para eles era parecido como um museu, ó, vejam, tá?
Aí eles falam, uma confusão perfumada de terciopelos rojos. Terciopelos é veludo. Então, olha só, imagino que seja realmente um ambiente muito escuro. Aí ele fala assim, né? Então, a escuridão confundia um pouquinho o escuro, né? Confundia um pouquinho. Aí ele fala assim, terciopelos rojos, veludos vermelhos, as cortinas, né? Também, ó. Sujetos por grandes laços. Sujetos é presas, né? As cortinas presas. Então, imagina assim, era toda cortinada, grandes cortinas de veludo vermelho, né? Presas por laços. Espelhos com marcos dourados. Então, ela tinha espelho na casa. Marcos aqui seria a moldura, tá? Dourada. Retrato de todos os tamanhos. Então, ela tinha, assim, a parede, né? Toda decorada. Aranhas de cristal. Aranhas de cristal seriam um lustre, tá bom? Sabe assim, aqueles lustres todo bonito, que parece uma aranha mesmo, assim? Vitrinas repletas de platos de porcelana e muebles ventrudos. Aqui é que ventrudos vem de vientre, do ventre, barrigudo. Os móveis eram gordinhos, bem redondos, né, de madeira escura. Bom, e aí então o que a gente tem agora é um pouquinho da casa dela, do lar dela, como era o lar dela. Aí fala assim, ó, muitas vezes se assomava a calle. Então, muitas vezes essa expressãozinha que se assomava, ela se debruçava, sabe? Assim, ela ia ali para a janela e ficava ali debruçada, apoiada, né? Escorada, encostada, olhando, né? Ó. E sua cabeça quedava à altura de nossos sapatos. Como ela morava no porão, lógico, então a janela, né, da casa dela acabava dando para a rua. E ela ficava ali, olhando. E aí era a altura, lógico, as crianças brincando na rua pela calçada, né? Era a altura do sapato deles. Mirava hacia, outro lado, el día en que uno de nosotros le hizo una pequeña brecha en la sien. Olha o que aconteceu. Um dia ela estava lá olhando, né, como de costume, e um dos meninos, ó, uno de nosotros, tá? Eles acabaram isso na pequena brecha. Eles fizeram, eles machucaram ela, eles fizeram um corte nela, na testa, aqui na testa, com uma lata a la que acabava de propinar um furioso pontapé. Então, eles estavam aí chutando essa lata, né, propinar aqui no caso seria, né, a tradução como dar, né, e eles deram um chute furioso, com força, né, e aí esse desahogo que havíamos aprendido no cine de los vecinos de leyenda. Então, veja, eles estavam brincando e sem querer eles deram um forte pontapé nessa latinha que foi direto em direção a ela e acertou bem na testa dela. Em lugar de poner-se a berrear, gente, presta atenção aqui, porque em espanhol, gritar, a gente tem o verbo gritar, né, e berrear. Berrear é berrar, mas existe a palavra berro. Berro em espanhol não é berro de gritar, é agrião, nada a ver, né? Então, ao invés dela insultá-los, gritar com eles, ameaçá-los, como qualquer outra vizinha faria, né? Ó, como habría hecho qualquer outra vecina, se limitou a mirar com uma cara de incredulidade. Tadinha, ela só olhou para eles, incrédula, né? Claro, não imaginando, não acreditando que, né, na verdade, que aquilo tinha acontecido com ela. E espanto, que nos desarmou. É legal que aí o narrador ele vai falando assim, né, que a atitude dela, esse silêncio, o olhar dela, né, olha, bastou só o olhar, olha quanto esse silêncio disse muito e desarmou eles, ou seja, eles ficaram arrasados com a situação, com o que aconteceu. Havia sido sem querer, olha, e ele fala, foi sem querer, e assim se lo hicimos saber. E aí ele fala que foi sem querer, e eles fizeram questão, né, de que ela realmente percebesse isso. Recuerdo que, ó, o narrador, tá, ó, eu me lembro
que mi hermano quiso calmarla, pasándole suavemente la mano por el pelo, al tempo que ele descia. Então, eles devem ter corrido, se aproximado dela para ver o que tinha acontecido, e o irmão dele, com a mãozinha, né, ele começa a tentar fazer carinho nela, né, para tentar acalmá-la, e fala, não, não é nada, não é nada, né, enfim. Ella se llevaba todo el tiempo el pañuelo a la frente y miraba la mancha de sangre com os ojos llenos de lágrima. Então, pobre mulher, né? Então, a única coisa que ela fazia ali, que ela foi capaz, foi de olhar para eles, sem dizer uma palavra, pronunciar qualquer palavra, e ela com um pano, ela tampava a testa, e quando olhava para esse pano, ela só via a mancha de sangue, né? E chorava muito. Aí, olha só, o narrador, nosotros, a no ser que anduviésemos solos, éramos tipos mais ou menos duros. Ele fala assim que eles todos, né? Eles eram durões, né? Super durões. Aqui, ó, a não ser que anduviésemos, é andássemos sozinhos, solos, tá? Ó, anduviésemos é o verbo andar, super irregular, tá? Andássemos sozinhos. Éramos tipos mais ou menos duros. Então, eles, né, se passavam por durões. Aí ele fala assim, perdão? Nada propensos a las mariconadas. E olha, veja, mariconada vocês já sabem, né? O que é aqui para eu traduzir para vocês, para ficar melhor. Mariconada, que maricon é ofensivo chamar alguém de maricon. Eles não era nada de... Como eu posso uma palavra dizer para traduzir para vocês melhor, gente? Seria... Ai, mariconada. Eles não eram nada de viadagem, pronto, não tem outra palavra, é essa mesmo, bichice, de verdade mesmo, tá? Então, assim, eles não era nada, era durões, né? Pelo menos era o que eles gostariam que as pessoas enxergassem, né? Como as pessoas os enxergassem, enfim. E aí ele fala, pero si no nos hubiese perdonado ahí mismo, nos hubiera hecho trizas el corazón. Só que ele fala que se ela não tivesse perdoado eles ali, eles tinham ficado ó, com o coração em pedacinhos, triças. Então vejam, né, aquela casca grossa, aquela armadura deles, né, de que eles eram os durões ali da rua, do pedaço, tal. Ali eles percebem que não era nada disso, né? E que foi uma situação em que eles se encontraram ali, que eles perceberam que se, no caso, ela não tivesse perdoado, eles teriam ficado arrasados. E aí fala assim, ó, isso foi há muitos anos. Era a época em que todavía jogávamos em la Vuelta a Espanha com chapas de botelhas, com chapas de botelha, tampinha de garrafa, né? E ele fala, desde então, assim, faz muito tempo, né? Olha os costumes da época, que é interessante, né? Ver com que eles brincavam. Desde então, quando nos veía passar, nos chamava por nossos nomes, nos pedia por Deus que lhe hiciésemos pequenos recados. Olha, é engraçado que depois desse episódio, a gente percebe que ela passou a conhecê-los. Olha só, ela chamava, olha só, nos chamava por nossos nomes, nos pedia por Deus, ó, ela implorava, fazia um draminha aí, dá para perceber, para que eles fizessem pequenos favores para ela. Um par de plátanos, hijos míos, banana aí, tá bom? 1 litro de leite, umas bolsitas de té em los ultramarinos, mercadinho aqui, né? Então, veja que depois, né? Tudo bem, o episódio foi um pouquinho aí, né? Como eu poderia dizer, foi horrível, ela se machucou, mas ela depois se aproveitou da situação, e aí depois ela acabou
né, também fazendo amizade com os meninos e se aproveitando um pouquinho aí do remorso deles, claro, para ela pedir pequenos favores para eles. Tá bom? Então, esse é o texto da aula de hoje. E aí é sempre importante a gente voltar, tá bom? Para o título. E aí, ó, o que te digo? Agora a gente entende, a gente passa a entender, né, o título do capítulo, né? Faz todo sentido. E que te digo? Ela não disse nada, né? Não é nada, dijo ele, né? Porque uma das crianças fala, não é nada, não é nada, né? Tentando acalmá-la. Isso é fantástico. A gente precisa sempre ter esse carinho com os textos, né? Olhar para o título, né? E tentar buscar fazer uma relação entre o texto e o título. É óbvio que eles sempre vão ter uma relação, mas o título às vezes é algo que a gente deixa sempre, né, para lá, de escanteio, não dá muita atenção. E quando a gente vê ali um capítulo, né, e que te digo? Aí a gente fica se perguntando, nossa, mas que será? Do que se trata, né? Não está muito claro para a gente o título do capítulo. E aí a gente passa a ler um texto e aí a gente fala, ah, que legal, né? Que incrível. Um bom trabalho, né? Assim, eu falo uma boa escolha também para nomear esse capítulo. Bom, amores, então espero que vocês tenham gostado. Eu amei a historinha, gostei demais mesmo. Aqui ao lado vocês têm vocabulário, caso a professora tenha pulado alguma palavrinha, tentei mostrar aqui grifando. Vocês podem, né, se não ficou algo claro, me perguntar na próxima aula, nosso próximo encontro. Ah, eu acho importante também, assim, eu nunca gosto de descartar todas as informações referentes aos textos. A gente tem aqui o nome do autor, Carlos Castan, ponto e coma, né? Então, assim, onde encontramos esse texto? Madrid, né? Habla con ella 2008. Não é tão velho assim, né? Então, assim. E um texto bonito, né? Para a gente começar aí, né? Também retomar as nossas atividades, não é verdade? Quem não gosta de uma boa história? Amores, compreensão de texto. Então, eu vou ler para vocês o que se pede, e aí deixei grifadinho ali, né? Vocês depois façam com calma. Acredito que, às vezes, os grifos lá no texto possam depois ajudá-los também a identificar. Vamos ver, né? Ó, a primeira questãozinha é o seguinte. O narrador del texto relata que, aunque su grupo de amigos fueran tipos medio insensibles, né? Lembra, durões? Havia momentos em que se podia transparecer lo contrário. Indique em que momento isso ocorre. A gente acabou de ver praticamente, na verdade, a gente acabou de comentar sobre isso. Busquem lá no texto onde está lá mariconadas, vale? Vocês vão encontrar, tá aí bem fresquinho na cabeça de vocês. Aí vocês têm aqui, meus amores, 2. Busquem no texto trechos. Então vocês agora vão ter que olhar para o texto todo, hein? São vários trechos que podem substituir as expressões entre parênteses. Ok. Então, vamos olhar, a gente tem essas... Nossa, por que ele fez tudo isso? Não, olha, descarta aí, viu, gente? O olhinho apaga. Tomara que não tenha apagado lá em cima, né, o que a professora fez. Apagou, enfim, não sabia. Bom, olha o que vocês têm entre parênteses, lo siento, perdão. E aí, vocês têm que buscar no texto algo semelhante, tá? Como, por exemplo, uma senhora de maior. Que informações lá no texto nos revela que ela é uma senhorinha. Lembram? Aí vocês vão colocar aqui dentro, combinado? Aireava a casa frequentemente. Tá lá no início do texto também, né? Que ela abria janelas para ventilar. Ella no tenía miedo de dejar las ventanas completamente abiertas. E depois, ajudar. Vocês lembram que a professora falou assim, essa palavrinha aqui está com sentido de dar. Pois busquem lá no texto, mas a professora vai retomar aqui com vocês. Tomem muito cuidado com a palavra propina. Tá? Em espanhol, a palavra propina não tem o mesmo significado aqui em português, tá bom? Propina em espanhol é gorjeta, por isso dar. Tá bom? E, professor, e se eu quiser
né? Subornar alguém ali, fazer uma propina. Aí é diferente, é subornar. A gente usa o verbo subornar, que também existe em português. Combinado? Aí, amores, a gente tem aqui o texto 3, perdão, exercício 3. Aí vamos ver, ele fala assim, ó, o texto hace referência a um tipo de carreira de corrida, de competição internacional, que se disputa em Espanha, e em la que os deportistas utilizam como meio de transporte. E aí ele dá para vocês 3 imagens, acredito que vocês tenham que escolher uma delas, tá? Deixa só a professora, tá um pouquinho embaçado, mas ele, deixa eu também diminuir aqui para vocês. Ai, nem tanto, né? Vamos ver mais um pouquinho. Opa, tá, agora eu acho que vocês veem melhor, ó. Bom, aí aqui, continuando, então, 3, o item 3. 3 imagens aqui, vocês vão escolher uma delas. Fazer um xizinho. Indica os pedidos que Dona Margot hacia los chicos. Ah, também é tranquilo, no finalzinho do texto é só fazer um X, uma X. Extrai del texto las descripciones que nos hacen imaginar a la señora Margot como uma persona de gusto antigo. Já está no início do texto, lembram? E a professora foi grifando, né? O grifo saiu, mas a gente fez, né? Nós fomos lendo atentamente, com calma, e a professora foi comentando, então acho que vai ser fácil para vocês localizarem, tranquilo. Aí, carinhos, no exercício 6, ai, que tranquilo, vocês têm uma figura, a imagem de uma mulher, e para cada parte de seu corpo temos um requadro. Vosotros vais escrever aqui, por exemplo, as partes do corpo. Caso vocês não se lembrem, né? Vocês podem buscar um dicionário, pode ir para o, como fala? Para a internet, buscar um bom dicionário na internet. A professora só não orienta vocês usarem o Google Tradutor. Sinceramente, ele é péssimo. Eu vou abrir uma página aqui para vocês. A professora usa muito o Word Reference. Eu gosto bastante dele mesmo, tá bom? Ele é super confiável. Ó, você tem aqui Spanish, né? Espanhol e português. Vamos supor, eu não sei como fala testa em espanhol, né? Aí você digita testa, me manda procurar. Testa, quero testa. E aí ele coloca aqui para vocês, ó, frente, tá? E aí, super confiável, a professora gosta bastante. E aqui vocês também, ó, tem o contrário, né? É muito confiável, tem muitas palavrinhas mesmo, tá bom? Achei ele super bacana para trabalhar, para recorrer, né? O significado, né, de algumas palavras em espanhol, melhor que o Google Tradutor. Aí, amores, a gente vai encerrar aqui porque no nosso próximo encontro a gente vai corrigir aquela tarefa e vocês vão tirar suas dúvidas. E aí a professora começa com vocês, acredita que, ó, aqui não se refere cada número. Ah, como a gente começa ali no exercício, né, 6, trabalhar com o corpo humano, então a professora vai encerrar bem aqui com vocês mesmo. Léxico e algo mais, com o exercício número 1. Busquem aqui certinho, tá bom? Las partes del cuerpo, en español, claro. Preencham, rellenales, por ejemplo, en vuestras apostila aqui, vale? Vocês podem fazer na própria apostila e a gente corrige depois. Vamos lá? O 2, pessoal, tá seguindo porque é o mesmo assunto, né? Interromper não faz sentido. Temos um pouco mais do corpo humano, outras cositas mais, e vosotros vais a identificar, então, seja aqui, ó, cada parte del cuerpo indicado com esta recta, e vosotros vais a escrever aqui, ¿vale? Encontre o número correto para cada parte del cuerpo, ¿vale? Tranquilo? Vamos ver o exercício próximo. Também, e o exercício 3 também trabalhamos aqui, então, com o corpo humano, que é, bueno, o 2, o 3, tranquilo. Relaciona a enfermidade del órgano afectado por ella.
Por ejemplo, cirrosis, insuficiencia renal, tranquilo, neumonía, Alzheimer, infarto. Muy chicos, pan comido, es pan comido, ¿vale? Pan comido es fácil. Y cariños, déjame ver ahora este ejercicio, el ejercicio número 5. Ay, ¿por qué no quiere venir? Bueno, os prometo, terminaremos aquí en la página 34. En español también tenemos expresiones con partes del cuerpo. Relaciona cada frase com seu significado. Aqui eu vou deixar assim para vocês se arriscarem, se aventurarem, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, acharem que consegui fazer um, dois e os outros não, não tem problema algum. A gente faz juntos, né? Na próxima aula com a correção. Combinado? Cariños, muchísimas gracias por la atención, por vuestra atención. Un beso grande, ¿vale? Buen regreso, buen estudio, ¿vale? Y hasta la próxima. Un beso cariñoso.